Olá, boa noite, tudo bem? Então, eu resolvi passar aqui rapidinho pra gente conversar a respeito da questão do mestrado. Eu postei mais cedo, né, que eu tava lendo o edital e hoje também conversei com uma colega que me procurou pelo direct, nós fizemos uma videochamada pra conversar um pouco melhor. E aí eu resolvi vir aqui fazer um vídeo para colocar algumas questões para vocês, né? Eu sei que eu tinha prometido fazer uma live e a maioria pediu, né, na enquete que eu coloquei nos stories, que a live acontecesse na quarta-feira à noite, só que não foi possível, não tive como fazer ontem, não tive como fazer hoje, para vocês verem, eu tô parando agora, são 11h17. E talvez eu consiga fazer no sábado, mas não é certeza. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, se tudo der certo, ele vai estar no IGTV. E eu ainda tô aprendendo a mexer nessas questões das mídias, né? Eu falo que eu sou analfabeta digital. Mas enfim, tem alguns pontos que eu queria trazer aqui pra vocês. Algumas coisas pra gente pensar, pra gente se perguntar. E por que você quer fazer um mestrado? Né? E mais especificamente, por que o mestrado em psicanálise? Desde que eu me formei, eu tenho aí já alguns anos de formada, eu sempre quis fazer um mestrado, mas nunca me perguntei exatamente o porquê, né? Era uma meta, e por que esse mestrado é em psicanálise? Existe uma grande diferença entre fazer um mestrado e fazer um mestrado em psicanálise, porque tem algumas questões aí implicadas nisso, né? Enfim. Outra coisa que eu queria colocar para vocês é se vocês sabem que existe uma diferença entre mestrado profissional e mestrado acadêmico. Na UERJ, existem 2 mestrados em psicanálise. Um mestrado profissional, que é psicanálise e políticas públicas, e o outro que é um mestrado acadêmico, que é o que eu faço, que é um mestrado em psicanálise, né? E vocês sabem qual é a diferença? Né? O acadêmico, como o próprio nome diz, é voltado para a academia, né? Quem entra no mestrado acadêmico está mais investido em pesquisar, em continuar na academia, levar tema de pesquisa para um doutorado, um pós-doutorado. Existe um tema a ser investigado, né? E aí, após essa especialização teórica, esse aprofundamento teórico, que é o objetivo do mestrado, é um aprofundamento teórico, não é levantar hipóteses e questões, isso fica para um próximo momento, é um desdobramento das investigações que nós fazemos no mestrado, né? Isso você depois leva para um doutorado, caso você deseje. O mestrado profissional, não, o mestrado profissional ele é mais focado no mercado de trabalho, em política, como o próprio nome diz, né, do mestrado da UERJ, em políticas públicas, são técnicas a serem aplicadas. Claro que um mestrado em psicanálise, isso é um pouco diferente, né, porque a psicanálise em si já é subversiva, quase que não sai. Essa hora da noite eu não tô nem pensando direito. Mas ainda assim é algo mais focado no mercado de trabalho, né? Aí me perguntaram, mas quem se forma no mestrado profissional não pode dar aula? E no mestrado acadêmico pode dar aula? Até um momento eu achava que não, que só quem poderia dar aula era quem tivesse o título de mestre, né? O mestrado acadêmico. Mas eu dei uma pesquisada na internet e parece que isso mudou, que sim, que pode ser dado aula com mestrado profissional, mas assim, isso é uma coisa que eu não tenho certeza, tá? Porque sempre ouvi dizer que só o acadêmico poderia dar aula, mas, enfim, isso pra mim não faz muita diferença. Outra coisa que eu queria colocar para vocês é a questão da psicanálise na universidade, né?
assim que eu entrei no mestrado, fazendo as inscrições, tinha uma disciplina que era obrigatória, que era uma disciplina chamada Metodologia de Pesquisa em Psicanálise. E eu achei aquilo um pouco estranho, né? Porque até então eu achava que não existia uma forma de pesquisa específica para psicanálise. Comecei a me questionar se haveria, né? Porque até o momento, ao meu ver, a transmissão da psicanálise era baseada na dialética do desejo. E ponto. Né? Outra coisa também que eu questionei foi se a gente aprende com Freud, que o que o sujeito aprende em transferência ele jamais esquece. Há um aprendizado, né, no processo. Com Lacan, que um analista se forma num divã e que a formação do analista implica num tripé, que é a sua análise pessoal, a transmissão, né, o ensino da psicanálise, né, o estudo teórico, vamos colocar assim, o estudo teórico, porque transmissão e ensino são duas coisas diferentes, ao meu ver. Isso também é uma coisa que eu tenho questionado. Isso foi matéria até de um trabalho que eu apresentei recentemente no mestrado. O que a gente pode aprender da psicanálise na universidade? Mais especificamente no mestrado, né? Que tipo de pesquisa é essa? E aí, ao longo das leituras, eu me deparei com a seguinte coisa. Acho que sim, acho que há uma certa diferença. Porque o sujeito da pesquisa em ciência não é o mesmo sujeito da psicanálise. O objeto de pesquisa é diferente, né? E como eu já adiantei para vocês, transmissão e ensino são duas coisas diferentes. Tudo vai depender de como esse psicanalista, apesar dele não estar na função de psicanalista enquanto na universidade, mas a pesquisa, o estudo é de outra ordem, sabe? Tudo vai depender de como ele vai levar isso adiante, né? Porque vocês sabem que o analista é uma função, né? Ninguém é analista o tempo todo. Então, eu acho que é de uma outra ordem, sabe? Eu tenho me perguntado sobre isso, e eu acho que sim, que é possível um psicanalista ir à universidade, né? Até o título do meu trabalho, inclusive, foi esse: um psicanalista vai à universidade, sobre uma aposta de um diálogo entre ciência e psicanálise, né? Se a gente for entrar em uma discussão, a gente vai ter aí a questão dos discursos, a diferença do discurso, dos 4 discursos do Lacan, né? Que tem aí o discurso universitário, do psicanalista, da histérica, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Eu quero tentar provocar em vocês do porquê de vocês quererem fazer um mestrado, né, em psicanálise. E a grande maioria se depara com a psicanálise na graduação, né, porque a psicanálise é colocada nos cursos de psicologia como uma linha teórica da psicologia, que não é, né. E inclusive isso é uma barreira, até eu vejo isso como uma barreira para quem é formado em psicologia e quer seguir a psicanálise. Isso para mim foi muito difícil, me desvencilhar da psicologia, né? Porque também são dois lugares diferentes, são dois objetos de estudo diferentes. A psicologia é estudo consciente, a psicanálise o inconsciente. Isso é uma diferença bem a grosso modo, né? Existem várias outras coisas aí implicadas. Mas enfim, por que vocês querem estudar, né? Fazer um mestrado em psicanálise, né? Uma vez, um tempo atrás, trabalhando isso em análise, minha analista me questionou por que eu queria fazer um mestrado. Um analista não precisa de um mestrado, na teoria. Se a gente levar ao pé da letra, né, o que Freud e Lacan nos ensina, o analista ele se faz de um divã realmente, né? E também não há garantia de se ter um analista quando se chega ao final de análise,
É sempre uma incógnita e a gente vai sempre ver isso, esse resultado a posteriori. É uma aposta, né? Às vezes a pessoa começa a fazer análise por questões mesmo, e aí no meio do caminho se interessa pela psicanálise, começa a buscar, estudar, entra para uma escola de psicanálise, né? O desejo aí aflora, eu costumo dizer que é mordida pelo bichinho da psicanálise, né? E que não está dentro de uma universidade. Então, para quem deseja fazer um mestrado, antes de se inscrever no mestrado, se perguntem por que vocês querem fazer um mestrado e por que um mestrado em psicanálise, né? Comecem a perguntar, a se questionar sobre tudo isso, né? Do lugar da psicanálise na universidade. Tem um texto do Freud que ele fala sobre isso, que ele fala inclusive que seria muito importante que a psicanálise chegasse às universidades, mas ele também direciona isso para as faculdades de medicina, né? Também tem um texto do Lacan que está nos escritos, que acho que é a psicanálise e seu ensino. Ele fala um pouco sobre isso também, né? E o texto do Freud, ele é de, estou olhando aqui, estou fazendo uma colinha aqui no computador, é de 1919. O nome do texto é sobre o ensino da psicanálise nas universidades. Recomendo que leiam, é bem interessante, né? O que ele coloca sobre isso. E o do Lacan é esse mesmo, psicanálise e seu ensino. Inclusive ele tem uma pergunta nesse texto que ele coloca: a psicanálise, o que ela nos ensina e como ensiná-la na universidade, né? Como transmitir isso. Então, por hoje era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Vou elaborar um pouquinho mais essas questões, vamos discutindo, tá? Quem quiser pode entrar em contato comigo por direct, a gente vai trocando aí dentro do possível, porque, né, eu tô com os horários um pouco complicados por conta da demanda de estudo do mestrado. E se tem alguém aí que eu tô devendo alguma resposta, alguma coisa, entre em contato comigo, me cobra, por favor, tá? Porque foram muitas mensagens e realmente eu não sei se eu vou conseguir responder todo mundo, tá? E a gente vai conversando a respeito, combinado? Prometo que eu vou tentar fazer uma coisa mais estruturada. Me perguntaram sobre a questão de uma formatação, como que seria essa formatação. Assim, não existe regra, no caso da UERJ eles não colocam nada específico no edital, tá? Vocês leiam o edital, sigam o edital, isso é muito importante, tá? Prestem atenção nos professores que estão abrindo vaga para o ano que vem. Pesquisem sobre a linha de estudo desses profissionais, da linha de pesquisa, porque às vezes o projeto de vocês está muito bom, mas não é aprovado porque não está dentro da linha de pesquisa daqueles que estão oferecendo vagas, né? Ou então não só por conta disso, não é do interesse desses profissionais. Então busque os profissionais, faça uma pesquisa a respeito dos trabalhos deles, né? Se possível, entre em contato. Acho que já está em cima da hora para esse ano, mas se não for possível fazer esse ano, entre em contato posteriormente, vejam se eles aceitam que vocês assistam a aula no mestrado como ouvintes, né? Porque eles vão te conhecendo, vão conhecendo vocês, e isso vai facilitando, e vocês também vão ouvindo mais sobre a fala, o discurso deles a respeito daquele tema, tá? Prestem atenção na linha de pesquisa que vocês vão se inscrever. Tem 2 linhas de pesquisa, tá? E tentem adequar aí a temática a essas linhas, né, de pesquisa. Outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês também é que eu achava que era importante colocar uma questão, uma pergunta, algo que tivesse que ser
questionado no mestrado, que eu iria buscar respostas e que eu ia trazer questionamentos mirabolantes, sugestões de conceitos, hipóteses a serem investigadas e constatadas. Não. O mestrado, estou falando do acadêmico, tá? É para vocês se tornarem mestres, ou seja, conhecedores teóricos, conhecedores aprofundados daquela teoria, daquele tema, tá? E é isso o processo do mestrado. A gente estuda tudo que é possível, porque, né, a gente não dá conta de tudo. Não existe tudo, sempre falta alguma coisa, né? E é importante que falte. É isso que vai nos movimentando, mas a gente tenta estudar o máximo possível em torno daquela temática para nos tornarmos mestres, especialistas naquele conceito, naquele tema, enfim, né? As hipóteses, os questionamentos mais mirabolantes, que às vezes nem precisam ser tão mirabolantes assim, ficam no próximo momento, né? Mesmo porque a pessoa que faz um mestrado acadêmico, ela tem a intenção de seguir a carreira acadêmica. Então, esse estudo continua para um mestrado profissional. Um mestrado profissional, eu tô falando que eu não tô pensando, num segundo momento, num doutorado, onde são 4 anos de investigação, 4 anos de estudo. Ainda é pouco tempo, mas já é o dobro do mestrado. O mestrado são só 2 anos aqui no Brasil. Em outros locais esse tempo é mais extenso, mas aqui no Brasil o mestrado são 2 anos de duração e o doutorado 4. Então vejam só, é pouco tempo, né? A minha proposta inicial era o meu orientador, né, me colocou exatamente isso, que o que eu estava querendo era muito grande para um mestrado, que talvez isso fosse possível para um doutorado, e eu tive que fazer um recorte do recorte do recorte, né? Para quem não sabe, meu tema de pesquisa é a histeria e o feminino, a feminilidade, sexualidade feminina, e ainda assim tá muito grande, ainda tem que fazer vários recortes aí. Então, imagina estudar tudo sobre isso, são conceitos, são 3 conceitos diferentes, né? A histeria, inclusive, é uma estrutura, enfim, não vou entrar, né, nesse mérito aqui agora. Em outro momento eu posso até trazer um pouco da minha pesquisa para a gente discutir. Mas tenham isso em mente quando vocês forem elaborar, tá? E procurem colocar na bibliografia trabalhos do orientador, daquele profissional que vocês vão escolher como orientador, porque vocês têm que escolher um profissional, apesar que a entrevista, passando, porque são algumas etapas, né, da seleção, vocês apresentam o currículo Lattes e apresentam também os comprovantes de tudo aquilo que vocês colocam que participaram no currículo Lattes, né? Isso é a primeira coisa que vocês precisam ter para tentar um mestrado. Depois a avaliação do projeto, que é um pré-projeto. Depois eu vou falar mais sobre isso com vocês. Não é um projeto, é um pré-projeto. O projeto que vocês vão fazer depois. Eu também descobri isso, né, depois que eu entrei no mestrado. E parece bobeira, mas muita gente entra também com essa mesma apreensão, né? É um pré-projeto. No caso da UERJ não tem uma especificação de como montar esse projeto, esse pré-projeto, mas muitas outras faculdades têm. Mas se eu não me engano, no edital vem dizendo questão da BNT, tamanho de letra, número de páginas, isso é importante. E eu estava falando da bibliografia. Tentem colocar na bibliografia não só os textos que vocês trabalharam no pré-projeto, tá? Coloquem toda aquela bibliografia que vocês acham que vocês vão poder investigar, que é importante dentro da temática que vocês querem estudar, né? E de preferência que esteja dentro da linha daquele orientador que você escolheu, né? Trabalhos que ele faz, né, dentro da temática, tá? Bom, é isso. Se vocês tiverem dúvida em relação ao que eu falei aqui,
me mandem um direct, comentem aqui, a gente vai trocando, tá? E eu vou fazendo uma sequência de pequenos vídeos ao longo da semana, já que eu acho que não vai ser possível fazer essa live, tá? Mas vou me esforçar para que ela aconteça, inclusive, como eu prometi, trazer colegas que estão no mestrado, que entraram agora também em 2021, para a gente discutir, cada um falando da sua experiência. Eu vou falar da minha experiência, né, no processo, porque eu não falei exatamente de como foi para mim. A gente aprende muito ouvindo o outro também, né, que a experiência é sempre singular. E já até conversei com uma amiga, com a Cecília, que é uma amiga que eu fiz assim no mestrado, e a gente está trocando muitas coisas legais, fizemos vários trabalhos no mestrado, inclusive projetos que estão por vir aí, e daqui a pouco eu vou dando notícias para vocês, né? E pretendo chamar uma amiga também que está fazendo doutorado, e um outro que concluiu o mestrado, que está se preparando para o doutorado. Vamos ver se é possível, eu vou tentar, tá certo? Mas vão me mandando aí as questões, vão perguntando que eu vou respondendo dentro do possível, ok? É isso, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.